Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao InfoMoney TV, Money Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clear Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, de quarta-feira, nosso 27º dia de julho de 2016, uma manhã extremamente animada por parte dos mercados no mundo inteiro. Vamos começar falando do panorama dos mercados pela Ásia e Oceania. A Bolsa em Tóquio fechou com uma alta expressiva de 1,72%, a Bolsa em Hong Kong com uma alta de 0,40% e o principal índice na China, o Xangai Composite, fechou em queda de 1,9%. As atenções pelos mercados pela Ásia e Oceania se voltam para a madrugada de amanhã, quando o Banco Central japonês deve, entre aspas ou não, divulgar um plano de estímulo econômico de mais de 28 trilhões de ienes, cerca de 265 bilhões de dólares, de acordo com o primeiro-ministro Shinzo Abe, nessa quarta-feira, né? O pacote incluirá 13 trilhões de ienes em medidas fiscais, de acordo com o seu discurso. E esse pacote seria compilado na próxima semana e não ficou claro quanto o plano envolve novos gastos. O fato é que ao longo de toda a semana passada, inclusive no domingo com o Rafi, e essa semana agora, o mercado tem se preparado para essas medidas de estímulos que vai impulsionando os ativos de risco, fazendo com que o ien se desvalorize e caia bastante. Hoje o Nikkei subiu forte e o iene, a moeda japonesa, caiu bastante, tá ok? Na China, ainda sem grandes destaques, mas vale falar do minério de ferro, que teve uma boa alta, e daqui a pouco eu vou falar mais especificamente sobre isso, tá? Então, muito se fala sobre o programa de estímulos pelo lado japonês. Na verdade, a semana, de fato, ela começa agora na quarta-feira, né? A gente comentou isso no domingo com o Rafi passado. Na quarta-feira, a gente tem uma série de dados econômicos e corporativos relevantes, e para hoje, sem sombra de dúvidas, o que fica ali para a gente é a declaração e a divulgação da taxa de juros do Banco Central americano, o Fed, tá? Bom, mas tirando isso, né, isso é bastante relevante. Mas vamos dar uma passada agora pelos mercados na Europa. Londres, nesse momento, opera em alta de 0,59%, Paris com uma alta de 1,45%, enquanto a Bolsa em Frankfurt, na Alemanha, vai operando em alta de 0,81%, altas e boas, impulsionadas por medidas de estímulo no Japão, por véspera da divulgação do PIB da zona do euro, que sai na sexta-feira, e também com os investidores animados com como vai ser o comunicado do Fed a partir das 3 horas da tarde, quando divulgar a sua taxa de juros, e com medidas de estímulos, e também com medidas de estímulo para o Banco Central Europeu, né? A gente está vivendo um ano de 2016 para os mercados no mundo, e que bancos centrais vão salvando economias domésticas e vão, de alguma maneira, procurando aí sempre sobre algum caminho de programa de incentivo sobre sua economia, colocando aí esses incentivos fiscais, aumentando seus gastos. Ok? O petróleo, nesse momento, o WTI opera em queda de 0,44%, o do tipo Brent opera em queda de 1%, isso aí. O minério de ferro, gente, aquele com 62% de teor de ferro, negociado no Porto da China, fechou com uma alta de 0,95%, cotada a 58,63 dólares a tonelada. O S&P 500 futuro opera em alta de 0,14%, pela combinação dos fatores, e de acordo com como estão os futuros e o comportamento do mercado na Europa, tudo leva a crer que hoje nós teremos um dia positivo, uma abertura positiva, com o dólar em queda, tá? Mas o dólar com um cenário ainda levemente incerto, em função dos resultados do resultado do Banco Central, que vai sair agora às 3 horas da tarde. Boa parte desse futuro aqui é em função também dos resultados da Apple,
que é, digamos assim, a o Itaú de lá, né? O papel com maior peso, é o papel que tem maior expressão aí no mercado e, portanto, isso estimula um pouco aí a procura pelo risco. Vamos dar uma olhada na agenda de hoje. Nós começamos aí 9h30 da manhã com pedidos de bens duráveis computados para o mês de junho no mercado americano e para o mercado brasileiro, às 10h30, temos empréstimos pendentes e total de empréstimos abertos, um dado relevante para o nosso sistema bancário para ser observado. Depois, às 11 horas da manhã, temos vendas de casas pendentes, tá ok? No mercado brasileiro. E depois, na sequência, às 11h30, temos estoque de petróleo, tá ok? Estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, computado para as 11h30 da manhã. Na sequência, o dado aí sim mais importante do dia, 3 horas da tarde, a divulgação da taxa de juros do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano. Eu queria fazer comentar algumas coisas a respeito do FONC. Está na hora, aí agora vai uma análise minha apenas, não tem nada que eu esteja lendo aqui não. Está na hora do Banco Central começar a tomar alguma atitude, né? O Banco Central japonês, americano, perdão. Está muito vaselina, Janet Yellen, tá? Todas as declarações, eu tenho acompanhado nesse ano inteiro todas as declarações dela. E declarações vaselinas, do tipo, a economia internacional merece alguma preocupação, por isso nós vamos postergar a elevação de juros. Nossa meta de juros é de 2%, de inflação é de 2%, portanto, não vamos subir o juro até que haja a melhora na inflação. Nosso Banco Central está atuando rigorosamente para conter o choque de mercado e blá, blá, blá. Está na hora de começar, de fato, entre aspas, botar o pau na mesa e começar a decidir o que fazer com a normalização de política e, de preferência, alinhada com os bancos centrais no mercado americano. Só, o problema é grave, achamos que e o juro só vai subir ano que vem, provavelmente a partir de junho do ano que vem. Ponto. Está na hora dela começar a fazer isso, porque agora que as eleições estão começando, se esses comentários dela começarem a se tornar vaselina, vai começar a ser um problema e não mais uma solução ou algo, uma visão além do que está, porque o mercado demanda, o mercado precisa de novas informações do que essas estão acontecendo. Então, esse comunicado às 3 horas da tarde, na minha avaliação, se eu fosse a Janet Yellen, eu emitiria um comunicado muito mais duro e objetivo quanto à política, em relação à política monetária americana. Está na hora de sair do muro e começar realmente a apontar a direção do mercado. Está muito mais do que na hora. Qualquer comentário vaselina nesse sentido, para mim, ele vem num tom de risco. Se ela continuar com o mesmo tom das reuniões anteriores, para mim isso apresenta mais risco. E os mercados deverão não gostar disso. Então, se ela quer chamar o mercado para ela tem que botar na mesa, de fato, e começar a definir qual é a visão dela e não esperar que os resultados aconteçam. Porque se não acontecer, a frustração vai ser geral. Tá? Essa é a minha análise do Banco Central americano e que provavelmente eu devo comentar isso ao longo do momento que saiu o comunicado às 3 horas da tarde lá na minha sala de análise da Clear Corretora, ok? Encerrando a agenda, vamos agora para o gráfico do índice Bovespa, que ontem apresentou aí uma leve queda, a gente vai ver aí como é que vai ser, etc., como é que vai ser esse comportamento para a sessão de hoje. O fato é que o mercado explodiu, continua firme na tendência de alta, a expectativa é de uma abertura positiva, de um mercado testando resistência aqui do 57.250, 57.370, tá ok? Que se for rompido, tem o alvo dos 58 mil até os 60 mil pontos. Para mim, a tendência de alta continua firme e forte, não há o que contestar sobre ela. Do ponto de vista negativo, precisa perder os 56.210, espaço para alguma realização ainda um pouco mais forte, procurando 54.700 e depois na sequência 52.900. A princípio, todo o cenário é de alta,
animado, otimista, apesar de sofrer essas resistências por aqui, a tendência segue intacta, tanto no gráfico diário quanto também no gráfico semanal, tá ok? Bom, além disso, eu acho que tem a última informação do dia, se eu não me engano, tem mais swap hoje. Aliás, tem uma outra notícia de minério de ferro que eu esqueci de colocar para vocês, que eu pulei aqui sem querer, tá? Que o minério subiu, já falei, 0,95, com apostas de alívio do excesso de oferta, com necessidade de reconstrução de regiões da China atingida por enchentes. E aí isso faz com que o minério acabe se valorizando. E ontem a gente deu compra para swing trade na Vale e quero reforçar para você que no domingo com o RAFI passado eu coloquei como destaque para essa semana o setor de materiais básicos, especialmente empresas ligadas a minério de ferro, aço, siderurgia e mineração, e que de fato é o que está bombando e que está ganhando grande destaque para a sessão de hoje. Última informação para a sessão de hoje e para a semana. Última informação, Banco Central faz os leilões de 10 mil contratos swap reverso, 9,6, 9,40 termina, 9,50 é o nosso resultado final, além da divulgação do fluxo cambial que sai ao meio-dia e meia. O chefe do Departamento de Pesquisa Econômica do Banco Central vai fazer uma coletiva também para falar também sobre essa relação do total de empréstimos, taxa de inadimplência e tudo mais. Isso a partir das 10h30 até as 11 horas e depois meio-dia e meia. Pessoal, são essas informações que eu tenho para vocês aí. Hoje o Bom Dia Mercado vai ser com o Bo Williams, daqui a pouco ele está chegando aí com vocês, tá bom? Vai fazer análise lá de acordo com as análises Ficub, por aí. Eu volto amanhã às 8h35 para mais um Morning Call. No mais, desejo a vocês uma excelente quarta-feira, bons negócios e até amanhã. Tchau!